Bom dia, a paz do Senhor a todos. Quero saudar a turma dos juvenis com a paz do Senhor. Saudar você, irmão e irmã na fé, que nos acompanha nas mídias sociais com a paz do Senhor nesta manhã de domingo. E você, visitante, que não faz parte de nenhuma igreja, mas que está nos acompanhando, fique à vontade para estar conversando conosco no chat, dialogando, tirando dúvidas. Estamos aqui para crescermos juntos na palavra do Senhor. Glória a Deus, nós estamos na lição de número 12. Quero pedir você, juvenil, que já separe a sua revista, a sua Bíblia. Se o irmão e irmã tiver acesso, por favor, a uma caneta, a um lápis, nós estaremos fazendo algumas marcações dentro da nossa revista a ser abordada hoje. E você que está nos acompanhando, que não tem a revista, não tem problema, nós estaremos fazendo a leitura de todos os tópicos a serem abordados e expostos nesta manhã de domingo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença. Nós lhe agradecemos por este momento maravilhoso. Que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. Que a Sua palavra, Senhor, venha trazer, Senhor, mudança de vida, de caráter, conversão nesta manhã de domingo para a honra e glória do Teu nome. Assim nós pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Amém. Glória a Deus, lição de número 12. O título da lição de hoje é A Igreja e a Cultura de Seu Tempo. A Igreja e a Cultura de Seu Tempo. Nós temos 3 objetivos a serem abordados no decorrer da lição. Os irmãos que nos acompanham, os juvenis já sabem que é um padrão esses 3 objetivos que nós abordamos sempre. E quais são os 3 objetivos desta lição especial? Nós vamos refletir, nós vamos despertar e nós vamos declarar. O que nós vamos refletir? Sobre a igreja na cultura dos tempos de Paulo. Segundo, nós vamos despertar a necessidade de apresentar Cristo na cultura contemporânea, na cultura dos nossos dias, dos dias atuais. E terceiro e último e não menos importante, nós vamos declarar que fomos chamados, escolhidos, eleitos em Cristo para uma contracultura. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Já falamos o título da nossa lição. Vamos ao nosso texto-áureo. Por favor, pegue a sua revista. Você que não tem revista está nos acompanhando. O texto-áureo está em Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2. Um texto muito conhecido. Leia comigo neste momento. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 2, 12, verso 2. Glória seja dada ao nosso Deus. Leitura bíblica em classe, por favor, me acompanhe. Está em Atos, capítulo 17, do número 20 ao 31. Atos 17, do número 20 ao 31. Por favor, acompanhe. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos tenho anunciado. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens,
como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração de todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está logo longe de cada um de vós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vós, poetas, dizem, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Sintetizando a nossa revista, a relação da igreja com a cultura na qual está inserida representa um grande desafio. Questões como moldar-se, rejeitar a cultura, idolatrá-la ou tentar redimi-la têm gerado discussões acirradas entre líderes cristãos. Em países como o Brasil, que possui uma cultura tão rica, variada e envolvente, o desafio parece ainda maior, especialmente nos dias atuais. Glória a Deus. O que é cultura, meus queridos? Podemos definir cultura como um conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade que influencia nas artes, na religião, na ética, nos costumes, na maneira de agir e na maneira de vestir e etc. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos abordar o nosso primeiro tópico. Por favor, se prepare. Peço que neste momento você se está ligado em alguma outra rede social, no celular, preocupado com alguma situação, por favor, que você foque neste momento na exposição de cada tópico desse a ser abordado na nossa lição de hoje. Glória a Deus, porque eu tenho certeza que será bênção para as nossas vidas. Paulo e a cultura vigente. Acompanhe comigo. A cultura reflete a situação moral, intelectual e espiritual das pessoas que a compõem. Grife, por favor, isso aí na sua revista. Paulo recebeu forte influência da sua cultura local. O apóstolo nasceu em Tarso, uma importante cidade da Cilícia, ponto estratégico de síntese entre o Oriente e o Ocidente, recebendo forte fluxo da cultura grega, oriental e romana, ou seja, um rico centro cultural. Paulo aprendeu a profissão de fabricante de tendas, como está em Atos 18:3. Ainda jovem, foi estudar em Jerusalém sobre a orientação de Gamaliel, mestre altamente respeitado, foi instruído no judaísmo estrito, intensamente religioso, destacado nessa questão acima dos outros jovens, tornando-se um fariseu exemplar, chegando a ser até mesmo perseguidor da igreja de Cristo, como nós bem sabemos, por sua lealdade e zelo pelo judaísmo, até que a caminho de Tarso, um encontro com Jesus mudou tudo, converteu-se e tornou-se o evangelista mais proeminente da história da igreja primitiva. O apóstolo Paulo passou a ser um grande defensor dos princípios cristãos e alertou a igreja severamente a não se envolver com o mundanismo e as práticas pagãs que dominavam a sociedade da sua época. Porém, ele também mostrou com suas atitudes a importância de se contextualizar. Por favor, grife isso na sua revista, a importância de contextualizar com a cultura vigente, de interagir bem com a sociedade, influenciando com o viver cristão,
para ganhar assim muitas almas para Jesus. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para com os judeus, para ganhar os judeus, para com os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem a lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Essas palavras estão em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19 e 23. Nós cristãos fomos convocados a ser transformadores das estruturas sociais, servindo assim ao mesmo tempo em que permanecemos no mundo e o evangelizamos também, não tomamos a forma dele, mas o transformamos. Glória seja dada ao nosso Deus. Caros alunos, queridos juvenis, nessa manhã, depois dessa breve explanação sobre a cultura, observamos que todo ser humano, dentro do que o escritor está abordando no primeiro tópico, todo ser humano vive em uma cultura e é influenciado diretamente ou indiretamente pela cultura do país a qual este indivíduo vive. E até mesmo nós cristãos, servos do Senhor, somos influenciados pelo sistema cultural de nossos países. Vemos que o escritor destaca nesse primeiro tópico que o próprio apóstolo Paulo foi influenciado pela cultura de seu tempo. Mas algo que o escritor também aqui vai destacar é que o cristão, assim como Paulo, deve contextualizar com a cultura vigente, se relacionar com a cultura vigente, aplicar-se também à cultura vigente de seu tempo. Mas esse cristão também, nós devemos fazer essa observação, jamais deve deixar que essa cultura venha suplantar o evangelho, venha estar acima do evangelho. E que o cristão jamais deve se envolver com o mundanismo e as práticas pagãs que dominam a sociedade. O cristão hoje, através da sua vida devocional com Deus, da sua vida de oração, de leitura da palavra, da sua vida de santidade, ele deve influenciar na cultura a qual ele está inserido. Essa é a primeira abordagem que o escritor vai fazer dentro desta lição. Segundo tópico, evangelize na sua cultura. Como aprendemos com o próprio apóstolo Paulo, não podemos ignorar a cultura, nem tampouco, por favor, acompanhe o que o escritor está falando, nem tampouco demonizá-la. O cristianismo missional conversa com as diferentes culturas, usando-as como ferramentas de contextualização para melhor levar o evangelho. Claro, sempre rejeitando valores culturais que se opõem a ele. Jesus não pediu que nós alienássemos ou nos isolássemos, pelo contrário, veja o que ele ora ao Pai. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, mas eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Fomos enviados a este mundo, vivemos nele e convivemos com a sociedade humana. Mas tal qual o nosso Salvador Jesus,
para sermos sal da terra e luz no mundo nas trevas. Evangelize na sua cultura. Juvenis, neste segundo tópico, o escritor vai trabalhar a questão da evangelização na cultura e através da cultura vigente. E o primeiro ponto que nós devemos observar é que nem toda cultura deve ser rejeitada. Segundo ponto importante, nem toda cultura deve ser aceita. E terceiro e mais importante, o crivo final é a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. E nós devemos rejeitar todos os valores culturais que se opõem à palavra do nosso Senhor. Não importa qual seja a cultura, se é de um país distante ou se é do país a qual nós estamos inseridos. Toda cultura que se opõe ao Evangelho de Cristo deve ser rejeitada. Juvenis, nós fomos chamados a anunciar as boas novas, o Evangelho de Cristo, independente da cultura ou do ambiente cultural em que nós estamos inseridos, vivendo. Devemos pregar a palavra de Deus, independente de qualquer coisa. O papel da evangelização é o papel da igreja, é o nosso papel como igreja de Cristo. Então, independente da cultura a qual eu e você estamos inseridos, é o nosso papel evangelizar, levar a palavra de Deus às almas que estão perecendo, às almas que estão perdidas, que estão sofrendo, que estão precisando ser resgatadas por Cristo. Então, nós devemos olhar para o sistema cultural destes países, o sistema cultural do nosso país, das regiões onde nós estamos evangelizando, e não ver esse sistema como uma barreira intransponível ou como um obstáculo que não pode ser derrubado. Nós devemos ter em mente que o Evangelho de Cristo precisa ser pregado independente dessas coisas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tópico 2.1, a cultura a favor do Evangelho, um tópico muito interessante. Acompanhe comigo. Devemos construir pontes culturais para pregar o Evangelho em um ambiente diversificado. Podemos agir como Paulo, que contextualizava e inseriu o Evangelho em qualquer que fosse a cultura, como nós bem lemos na leitura bíblica em classe. A contextualização é justamente para apresentar o Evangelho de maneira culturalmente relevante. As demandas do mundo moderno e o ambiente policultural fazem da contextualização uma ferramenta indispensável à igreja de hoje. A igreja que não contextualiza sua mensagem se tornará irrelevante para a sociedade ao seu redor. Ao mesmo tempo, também precisamos perceber os limites entre a cultura e o pecado, como nós bem abordamos há pouco tempo. Nem tudo que é dito pelo homem moderno como valor cultural é aceitável diante de Deus. Por favor, grife isso na sua revista, porque você vai se deparar com diversas situações difíceis na sua vida, no seu ministério. Você, juvenil, que está caminhando agora, que está começando agora, por favor, grife isso na sua revista. Nem tudo que é dito pelo homem moderno como valor cultural é aceitável diante de Deus, do nosso Deus. Vamos prosseguir. A Bíblia nos mostra exemplos que nos fazem enxergar e melhor discernir estes limites. Vemos isto claramente nas recomendações feitas ao seu povo ao entrar na terra prometida para que não seguissem os caminhos das nações pagãs. Muitas daquelas nações religiosas cananeias eram parte de uma cultura, mas elas não deviam ser absorvidas pelo povo de Israel.
Daniel, juntamente com seus amigos, se recusou a comer dos manjares do rei da Babilônia e também não tomou do seu vinho por saber que eram consagrados aos ídolos. Eles estavam submersos na cultura babilônica, mas souberam separar pressupostos culturais, conceitos morais e crenças religiosas. Do mesmo modo, o evangelho não é apenas um agente passivo e submisso à cultura, mas um agente transformador. Glória seja dada ao nosso Deus. Juvenis, nesse tópico em especial, o escritor nos mostra que é impossível usar a cultura de um determinado ambiente. Nos mostra que é possível usar a cultura de um determinado ambiente para que o evangelho de Cristo avance aos corações, seja anunciado às almas, alcance a vida dos perdidos. E uma observação para nós, Paulo foi o nosso maior exemplo de cristão que utilizou a cultura nos locais onde ele ia pregar o evangelho para anunciar a Cristo, anunciar a palavra de Deus. Temos que ser cautelosos, é o que o escritor aqui também destaca, quando a contextualizamos com o ambiente cultural, para que a cultura não ofusque a nossa fé, nem atrapalhe o nosso crescimento espiritual. Nós temos que ser também cautelosos quando nós falamos em contextualizar a cultura ao nosso redor, porque nós vemos tantos problemas em torno disso. Hoje nós vemos vários cristãos se envolvendo com o sistema cultural e realmente nós devemos se envolver, mas ele se envolve independente se essa cultura é benéfica ou maléfica para o evangelho de Cristo. E nós estamos vendo o grande número de anomalias dentro da igreja de Cristo. Os grandes problemas que estão acontecendo. Porque aos poucos, essa cultura que não é benéfica, é uma cultura pagã, algo que não deveria entrar na casa de Deus, tem entrado. Através de muitos líderes, através de muitos irmãos. E nós devemos rejeitar essas práticas. Como eu disse nos primeiros tópicos, a Bíblia precisa ser o nosso crivo, a palavra de Deus precisa ser o nosso crivo. No que diz respeito ao ambiente cultural, para sabermos separar o que é benéfico e o que é maléfico para a obra do nosso Deus. O que é contracultura? Contracultura é definida como a mentalidade dos que rejeitam e questionam alguns valores e práticas da cultura dominante da qual fazem parte. Portanto, a contracultura se opõe ao que é normal e habitual em determinada cultura. A igreja, por exemplo, adota uma contracultura ao rejeitar atitudes e padrões que não são pertinentes ao reino de Deus. Seu comportamento permanece contrário ao que é adotado pela cultura geral e que esteja em discordância com os princípios bíblicos. Contra a cultura cristã, por favor, grife isso, é como um sistema de valores cristãos, padrões éticos, de devoção religiosa, estilo de vida e relacionamentos, onde os padrões, valores e maneiras de viver são alienados pelo governo, delineados pelo governo de Deus, independente das pressões impostas pelo mundo. Os padrões das sociedades não servem para o cristão quando se opõe aos padrões da Bíblia Sagrada. Esta, sim, é a cultura que prevalece para nós cristãos, a da palavra que não se degenera com as adaptações da modernidade. O padrão de normalidade adotado pelos cristãos deve ser a Bíblia Sagrada. Ela precisa ser a regra de fé e prática adotada pelo crente.
A contracultura cristã é baseada nos princípios da palavra de Deus. De acordo com estes princípios, o caráter do cristão é totalmente diferente daqueles muitas vezes admirados e vividos pelo mundo. Exatamente o que nós acabamos de falar. Meus queridos alunos, neste tópico o escritor expõe o que é contracultura e nos mostra que o cristianismo só é contra a cultura maléfica ao evangelho. E como falamos em tópicos anteriores, a nossa bússola é a palavra de Deus. E tudo que é contra a palavra de Deus deve ser tido para o cristão como algo a não ser absorvido. E diante dessas questões, nós devemos adotar uma postura de ser contra essas culturas. Por que que tantos jovens, adolescentes, juvenis, por que que tantos irmãos e irmãs na fé têm sofrido com essas situações, com esses problemas, têm tido consequências em suas vidas ao se relacionarem com um sistema cultural que não é um sistema benéfico para o cristão? Por que que eles têm se envolvido desse jeito? É porque a Bíblia, a palavra de Deus, não tem sido a bússola para estes irmãos. Muitas pessoas têm adotado a cultura maléfica para dentro da igreja porque é bonita, porque atrai, porque quando você implementa esse tipo de proposta dentro da casa de Deus, a igreja incha. Então, infelizmente, muitos irmãos, irmãs, líderes e líderes têm errado ao adotar este padrão para dentro da casa do Senhor. Isso descaracteriza todo o conceito de igreja. E você não vê mais a diferença entre a igreja e o mundo. E em vez dos irmãos crescerem na fé, eles defiam na fé. Então nós precisamos ter uma postura de contra esse tipo de cultura, de rejeitar. E eu falo isso com vocês, juvenis, porque vocês vão se deparar com essas situações, se vocês já não se deparam já nos dias atuais, dentro das suas escolas, faculdades, locais de trabalho, no meio dos parentes, na rua, nos locais onde vocês vão visitar, em festas. Todos os meios de relacionamento de vocês serão afetados com culturas benéficas e maléficas para a sua vida cristão, para a sua vida filho e filha do Senhor. E você precisa ter a Bíblia como sua bússola, como sua regra de fé e prática, como seu norte, como seu destino a seguir, para que essas coisas não venham afetar a sua fé, para que você não venha tropeçar nessas situações, mas que Deus possa te fortalecer, abrir o seu entendimento, trazer luz para que você possa enxergar e trilhar o melhor caminho, o caminho reto na presença de Deus e jamais ser influenciado e abalado por essas culturas. Glória seja dada ao nosso Deus. Terceiro e último tópico, rejeite os padrões mundanos. A Bíblia nos alerta em relação à influência do mundo e nos exorta: não ameis o mundo, não vos conformeis com este mundo. A expressão mundo nos versículos citados refere-se ao sistema pecaminoso e vãos prazeres materiais que nos afastam da santidade e do Senhor. Em muitos casos, esses sistemas pecaminosos é disseminado como se fosse uma simples característica artística
ou uma manifestação cultural do país, como, por exemplo, o carnaval e as festas juninas, a própria corrupção, entre outros. A Bíblia mostra os padrões porque não devemos amar o mundo. Amigo do mundo é inimigo de Deus. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se nós amamos o mundo, o amor de Deus não está em nós. E Deus é o nosso inimigo. E nós sofreremos com o juízo eterno do nosso Deus. Isso precisa estar em seu coração, essas verdades. Segundo ponto que ele aborda, nada do sistema mundano vem de Deus, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Deus não está no mundo. O nosso Deus é um Deus santo e exige de nós santidade, juvenis. Terceiro e último tópico, o mundo é passageiro e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não podemos nos conformar com este mundo, nos assemelhando a pessoas que ainda não conhecem a Cristo, nem a salvação comprada por Ele para nós com o seu próprio sangue. O sistema pecaminoso do mundo é um inimigo que pode ser vencido quando usamos a nossa fé. Juvenis, eu e você somos filhos de Deus, povo escolhido e separado para viver uma vida de santidade. E o padrão de Cristo é alto, é uma vida de santidade, uma vida separada. E nós devemos rejeitar os padrões mundanos que nos cercam, que nos rodeiam, que dia após dia tentam minar a nossa fé. Aí você me pergunta, é fácil, irmão André? Não, não é fácil, mas com Cristo nós somos mais que vencedores. Com Cristo nós venceremos o mal. Com Cristo nós venceremos o pecado. Com Cristo nós venceremos as batalhas. Com Cristo nós venceremos as tentações. Com Cristo nós seremos vitoriosos. É isso que nós precisamos ter em nossos corações. Nós devemos crer num Deus que é forte, que é justo, que é santo, que salva, que cuida do seu povo, que cuida dos teus filhos, que cuida da sua igreja, que zela por nós. E à medida que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, à medida que nós nos santificamos em Cristo, que buscamos a sua face, que rejeitamos os padrões mundanos, a partir do momento que nós rejeitamos as bandejas deste mundo, Deus age de misericórdia para conosco, nos fortalecendo, nos santificando, nos renovando, nos dando força para dizer não às bandejas, para dizer não ao mal, para enfrentar o inimigo e ser vitorioso em nossas lutas. Isso nós precisamos ter em nosso coração. Glória a Deus. Chegamos ao final de mais uma revista juvenis. Que Deus em Cristo Jesus possa vos abençoar nesta manhã. Neste momento agora eu quero convidar você, juvenil, moço, moça, você que nos assiste, visitante. É o momento que nós iremos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Aqui embaixo do vídeo nós temos o nosso PicPay, o Pix, a nossa conta bancária da nossa igreja. Você fique à vontade para estar fazendo as doações, para estar dizimando, ofertando para a casa do Senhor. A obra de Deus não pode parar e esses dízimos e ofertas e doações são arrecadados para a manutenção do templo de Cristo Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos orar neste momento para encerrar essa lição, Pai. Te damos graças por tudo, por este momento maravilhoso diante da Tua presença. Que o Senhor venha nos fortalecer, nos guardar para a honra e glória do Teu nome. Fica conosco desde agora e para todo o sempre. Amém.